em Isaías, capítulo de número 42, e o verso de número 14. Nós vamos falar brevemente sobre o tema desta noite. Eu acredito que Deus tem uma palavra para a tua vida. Para você que está em casa, eu acredito da mesma forma que Deus tem uma palavra para a tua vida. Isaías, capítulo de número 42 e versículo de número 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Faz um favor comigo, só leia a parte A assim, ó. Por muito tempo me calei. Vamos lá? Peraí, vamos junto. 1, 2, 3. Por muito tempo me calei. Pode se assentar, querido. Nós estamos em uma campanha e o tema desta campanha é quando Deus fica em silêncio. Nós não vamos fazer uma exegese do texto, mas obedecendo a ordem temática, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que o povo de Israel, por outrora, começa uma vida próspera, abundante e crescente na presença de Deus. Vida esta que traz a presença do Senhor para perto de si, mas porém, como bem verdade, bem sabemos que o pecado ele é sorrateiro e ele entra sem ser convidado, o povo de Israel começa a se agradar com as práticas das quais eles estavam atuando e estavam conhecendo. Deus abominando as atitudes de Israel, e entre tantas e outras tantas, uma das que mais acredito dentro do meu coração que Deus abominou em Israel foi sobre a prestação de ofertas no altar de Deus, ofertas estas que não eram trazidas de forma tão somente voluntária, mas era trazida de forma impura, não tão somente as pessoas, mas também quanto às ofertas. Era lhe dado oferta como, por exemplo, novilho manco, cegos e entre tantas outras. E Deus, olhando para as atitudes de Israel, ele decide por um pouco de tempo, no texto que lemos, se calar. Ele veda-se as profecias sobre a terra de Israel. O silêncio de Deus acontece no meio do povo. E nós encontramos em algumas Bíblias, na passagem do Antigo Testamento para o Novo, uma folha em branco, e nós precisamos entender que essa folha, ela grita algo tão profundo, para que nós possamos entender que há quem diga, e chama-se de período interbíblico, que é considerado 400 anos de silêncio da profecia expressa dada por Deus. Esse silêncio gera no povo 3 características. E no meio desse período de 400 anos, a primeira característica surge nesse tempo. E quem é que surge? Surge o movimento farisaico. O movimento farisaico hoje, de uma forma para se entender, eram os ortodoxos da época, defendendo a lei, defendendo a doutrina. E começaram bem, começaram andando tranquilo, mas de repente começam a perverter a lei para o seu bel prazer. O que eles faziam era para engrandecer o que eles achavam e ao que eles pensavam. No entanto, que nós vamos encontrar no Novo Testamento Jesus falando deles por deveras às vezes. Passa-se o período e eu entendo que a primeira característica que o silêncio de Deus pode gerar no meio desse conteúdo de coisas que nós estamos vivendo é levantar uma pessoa ou pessoas religiosas
para tentar defender a característica da religião da qual ele acredita e da qual ele então entende que pertence. Mas o primeiro perigo do religioso é que ele sempre vai perverter a lei de Deus em algo que faça o seu próprio benefício. Eu entendo que o primeiro resultado do silêncio é revelar aqueles que não entenderam a necessidade de adorar. Segundo, no meio do silêncio havia o povo de Israel, que tinha recebido de Deus uma promessa. E Flávio Joséfo, ele cita algo nas entrelinhas de seu escrito, que me chamou a atenção, dizendo que por causa da promessa de Isaías, sobre uma virgem conceber e dar à luz, Israel por muito tempo se resguardou, se guardou, esperando o Messias vir. O Messias não veio, o silêncio chegou. E a segunda coisa que eu entendo que o silêncio revela é quem vai desistir. Sabe por quê o silêncio revela essas coisas? Porque o ser humano tem uma característica muito ímpar. E a primeira delas, o ser humano não tem o costume em perder. Isso é natural do ser humano. Um exemplo para quem perde o ente querido, há lágrimas. Mesmo que ele seja salvo, você chora, se esbalda. Não, mas era salvo, eu sei, mas eu sinto a saudade, eu sinto a falta. O ser humano não tem o costume em perder. Segundo, nenhum ser humano suporta ficar mais do que 6 a 8 horas em silêncio absoluto. Ele surta. E Deus cerra o céu e fica em silêncio. O ser humano procura alguma coisa para preencher a voz de Deus que estava em silêncio. Agora pensa os gritos mudos de Deus olhando para o ser humano e dizendo: se você entendesse que a única coisa que eu quero é o que está escrito em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, você faria o que está escrito lá: ah, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Arahai, choramando, caia. O silêncio de Deus é para nos voltar a Ele. A primeira revela o religioso, que dentro de si há um ego tão grande, que consegue perder o senso moral da lei que ele mesmo está pregando. Segundo, revela aqueles que desistirão antes mesmo até de começar. Deus entrou em silêncio. Aí a Bíblia me leva a tantos textos. Poderia citar Abraão, quando Deus lhe promete ser pai de uma grande nação. Ele poderia ter desistido na primeira estadia dos seus 15 anos de espera. Ele podia ter dito: Deus não me deu resposta, eu vou parar por aqui. Mas ele disse: eu vou continuar mais um pouco, porque quem fez a promessa pode estar quieto, mas ele ainda é fiel. Poderia citar Moisés, 40 anos no deserto, e depois de 40 anos em silêncio, uma sarça pega fogo, e Deus no meio da sarça diz: Moisés, deixa eu aplicar. Ei, quem disse que Deus tem que escolher gabinete para falar com você? Deus está dizendo: eu vou falar com você no meio do silêncio, no deserto e nas horas mais improváveis. Mas detalhe, continue fazendo o que você está fazendo, para Deus, com Deus e para Deus. Poderia citar José. Foi Deus que falou com José dentro da masmorra? Porque que eu me lembre, Deus deu um sonho a José na casa de seus pais. José estava preso dentro da masmorra, aprisionado, esquecido, encarcerado. Deus em silêncio, mas de repente alguém sonha. Não foi Deus que disse: assim diz eu, José, vou te tirar da cadeia. Mas alguém sonhou, e José só disse: lembra de mim? Tem horas que o silêncio de Deus não haverá voz, mas haverá lembranças. Oh glória! A Bíblia continua dizendo
que quando o período interbíblico começa a terminar, um homem estava servindo a Deus. Estamos no segundo, falta o terceiro, já vou dizer. Não perde o raciocínio. O homem estava indo para o templo adorar. E chegando na sua vez dele sendo sacerdote, a saber, Zacarias, ele chegando no templo para adorar, ele entra dentro do lugar santíssimo para apresentar a oferta a Deus. E é muito notável no texto que Deus não falava. E quando o sacerdote entrava para adorar, todos ficavam pelo lado de fora orando e dizendo: vamos esperar ele sair para ver se Deus resolveu falar conosco hoje. Tá bom, Jesus. Detalhe, eu me lembro de uma igreja que fui um tempo atrás, e tinha uma equipe de oração para cada dia de culto. Chegava-se no culto, se mobilizava 4 ou 5 irmãos, e eles não ficavam na porta trocando WhatsApp. Eles iam para um departamento, para uma sala de departamento da igreja, dobravam o joelho e falavam assim: Jesus, nós vamos orar até a hora da mensagem, porque subindo lá o Senhor vai falar com a igreja. E enche o teu servo para falar. E eu comecei a olhar e ouvindo alguém orando detrás, que era atrás do púlpito, a sala. Eu falei: pastor, tem alguém orando, tem alguém doente? Ele falou: não, é a equipe de oração que está orando para que Deus realmente se manifeste no meio do povo. Hoje é diferente, o povo está vendo Deus em silêncio, mas não quer mais orar para ver Deus falar. O povo está vendo Deus em silêncio e não há uma busca para a voz de Deus ecoar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está dizendo: eu quero ouvir a tua voz em oração, porque quando eu abrir a minha boca para falar, você vai entender que sou eu. O povo pro lado de fora, Zacarias entra. A manifestação de Deus dentro do lugar santíssimo fala com Zacarias, dizendo que viria um menino. E Deus em silêncio fala com Zacarias. E é tão interessante que quando Deus quer preservar o silêncio, oh glória, Zacarias ouve falando e fala assim: mas como que eu vou saber que a minha esposa Isabel, que já está com o ventre cerrado há muito tempo, vai ter filho? Ele falou: para tu entender que sou eu que estou falando, tu vai ficar mudo. Zacarias sai de lá de dentro, ele poderia sair dizendo assim: me apareceu uma visão de Deus e disse que me... Ele saiu: Tem dias que Deus vai preservar o silêncio dele na tua vida. Vai falar com quem está do teu lado, mas com você vai permanecer em silêncio. E aí você faz: mas por que comigo não falou? Eu vou te explicar. Porque ele está dizendo assim: continua buscando, porque na hora que eu abrir a minha boca será definitivo. Mas irmão, eu já chorei tanto. Fica tranquilo, a lágrima não cai na terra, seca, se evapora e vai embora. A Bíblia quem diz que o anjo acolhe em uma taça com óleo e leva diante de Deus. E mais interessante ainda, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí vai, passa o tempo, a gestação começa. De repente o silêncio de Deus predominando, quebra-se o silêncio de Deus. Uma manifestação angelical diante de Maria. Maria se encontra com o anjo e o anjo diz para ela assim: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Deus quebra o silêncio. E agora, se tu não der glória do tamanho dessa igreja, eu vou ficar quieto. E Deus quebrou o silêncio para cumprir uma promessa. Eu vou repetir. Deus quebrou o silêncio para cumprir uma promessa. Vou te dizer, se prepara. Quando Deus quebrar o silêncio sobre a tua vida, é para cumprir promessa. É para cumprir. Se você acredita, levanta a mão, Deus está falando contigo. Quando eu quebrar o silêncio na tua casa, vai cumprir promessa. Ele olha para Maria e diz: Maria, tu és bendita e do teu ventre vai nascer o santo, o rei de Israel. O silêncio se quebra.
Maria começa a gestação e o silêncio se quebra de uma tal maneira que quando Maria chega e diz para José: José, é o seguinte, olha, me apareceu um anjo de Deus e falou que eu estou esperando de Deus um filho. José falou: essa história para mim não cola, eu estou indo embora. Fique aí, não vou nem difamar você. Eu não quero, eu sou justo, então não quero fazer nada de mal com você. José sai para ir embora, desistindo secretamente do casamento. Sabe o que a Bíblia diz? Que de noite, e eu encontro essa palavra tantas vezes na Bíblia, de noite e de madrugada, de noite, um anjo lhe apareceu em sonhos e disse, olha Deus falando de novo, José, toma Maria como a tua esposa, porque o que está nela é meu. Entenda isso aqui. Quando Deus quebra o silêncio e a promessa se cumpre sobre a nossa vida, eu ainda não falei do terceiro ponto, segura aí. E o silêncio se quebra sobre a nossa vida, no meio do nosso convívio cotidiano, algumas pessoas duvidam, algumas pessoas desacreditam daquilo que Deus falou. E acredite, isso é natural. Só que o mesmo Deus que quebrou o silêncio para fazer uma promessa se cumprir em você, é o mesmo Deus que vai lá naquele ou naquela e diz para ele, quem fez foi eu. Se eu fosse você, eu estava adorando. Pelo amor de Deus, fecha os olhos por um minuto. Fecha os olhos por um minuto e diz alguma coisa para esse Deus. Ele está dizendo, eu vou quebrar o silêncio e vou cumprir promessa. Eu vou quebrar o silêncio e vou tocar nos teus. Eu vou quebrar o silêncio. Ai, achou. Tu tem alguma coisa para dizer para esse Deus? Diga aí. Ele está em silêncio te ouvindo hoje. Oh glória. Oh glória. Oh glória. José se levanta e volta. O tempo gestacional começa a se cumprir. José volta, desce para o Egito. Chegando no Egito, ele volta para se alistar. Nasce aquele que era a promessa, Jesus. O silêncio se rompe, porque a mensagem do reino de Deus começa a ser pregada, não mais só por João, mas agora por Jesus. Jesus pregando, a mensagem sendo proclamada, tudo aquilo acontecendo, coxo andando, cego vendo, surdo ouvindo, pessoas aceitando a fé. Mas de repente acontece que Deus resolve entrar em silêncio de novo. Sabe quando? Quando pegaram Jesus e a ferramenta para prendê-lo foi um beijo em seu rosto. Quando pegaram Jesus e a ferramenta de defesa foi a concordância de tudo que falaram. Quando pegaram Jesus, jogaram ele no chão e a luta incessante pela vida foi o amor. A voz que gritou mais alto na garganta de Jesus não foi dizendo estou te amaldiçoando, mas foi um silêncio tétrido e a palavra dizia perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os discípulos olhando para a cena sentem o silêncio de Deus. E sabe o que acontece agora? O silêncio fica tão profundo que desce para uma sepultura. Por 3 dias. E aqui eu digo da terceira característica que gera em nós o silêncio de Deus. Revela aqueles que são chamados para um propósito. Porque, irmão, quem é chamado mesmo no silêncio de Deus pode até se esconder, ele pode até se esquecer da promessa, mas Deus está dizendo, eu vou te encontrar daqui a pouco.
Não, mas está difícil, eu acho que eu vou abandonar o barco. Eu vou ir para o mar pescar e na primeira oportunidade eu dou uma sumida, ninguém vai me ver. E Deus está dizendo, fica tranquilo, eu vou te encontrar na praia. Passa o primeiro dia e a única coisa que se ouve é o choro de um monte de gente desesperado dizendo, mataram o mestre, mataram Jesus, arrancaram ele da gente de forma injusta, ele era para estar aqui, irmão, porque você não aceita. Nós não aceitamos o silêncio de Deus. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, lá vai duas irmãzinhas indo visitar o túmulo de Jesus, e eu imagino que não vão cantando um hino de glória a Deus, mas vão com lágrimas nos olhos, com perfumes aromáticos nas mãos, com a intenção de betumar o corpo de Cristo, e de repente, outra palavra que eu amo na Bíblia, de repente, se dão de cara com a tampa do túmulo removida, e o silêncio de 3 dias, Evandro, é quebrado. O silêncio de 3 dias é rompido. E alguém pergunta, para onde foi ele? Se você ler os evangelhos, vai dizer, e um varão, e um anjo, e um varão, lhes disse, por que procura entre os mortos? Deus está em silêncio, mas não está morto. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que está desistindo até de viver e está me assistindo, ou está no meio dessa gente aqui hoje. Deus está em silêncio, mas não está morto. Quem foi que disse que Deus abandonou você no meio do deserto? Oramando, ai, ai. Tem um propósito de Deus na tua existência. Oramandoria. Elas são mandadas voltar aos discípulos. Vamos correr. Jesus anda com os discípulos por um prazo de 40 dias e as provas são infalíveis. E de repente agora os discípulos se assustam. Já chego no final. Porque Jesus falando com os discípulos em um diálogo, e ele vai falando assim, olha, desce para Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. E até então me chama a atenção que a voz estava falando ao ouvido. Entenda isso aqui. Isso aqui é profundo. Eu passei a tarde toda, irmão, vocês acreditam ou não, mas eu vou trabalhar, eu fico a tarde toda pensando, meu Deus, como é que eu vou pregar? E o Espírito Santo começa a falar comigo e a desvendar algumas coisas aos meus olhos. Jesus falando com os discípulos e eles ouvindo aqui. Ele disse, olha, desce para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, me convém que vá ao Pai e tal. De repente eles percebem, Jesus já não está pisando com os pés em terra, está sendo elevado aos céus, e eles ficam olhando e dizendo, será que o silêncio vai acontecer de novo? Será que vai acontecer tudo de novo? Ficamos ali 400 anos sem profecia expressa. E agora, como que vai ser? 2 varões galileus se apresentam e dizem assim, dois varões galileus, por que estão com os olhos fitos ao céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, há de vir outra vez. O silêncio não nos pode arrancar a expectativa do céu. Esses dias ouvi alguém dizendo, a pandemia é Deus em silêncio e a natureza se manifestando. Falei, não. Tem uma diferença na informação, pode até ser Deus em silêncio, mas o detalhe não é a natureza, são os homens atuando no meio de toda a natureza. Detalhe, o problema é que Deus falou, eu quero ver quem vai se lembrar do que eu prometi. Mas irmão, hoje você não sabe, a minha família está se acabando. Pois é, Deus está em silêncio olhando para você e dizendo, lembra de Crônicas 7,14? Mas vamos lá.
Vai voltar, vai. Pedro fala, então, gente, vamos para Jerusalém, que o negócio é lá. Desceram para Jerusalém. Começaram a orar. Atos dos Apóstolos. Eu disse que eu não ia pegar textual. Começaram a orar. Passa o primeiro dia, quase 500 pessoas no templo. Eita maravilha. 500 vozes, mas dos homens e não de Deus. Passa o segundo dia, já caiu para 400, porque falou de orar e buscar a presença, o povo já dá um recuo e fala assim, peraí, vou orar uns 10 minutos, se o meu joelho doer, eu vou lá fora beber uma água, dar uma olhada no templo. Mas Deus está dizendo, eu quero quebrar o silêncio, quem quer ouvir a minha voz? Passa o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, oitavo, nono dia. De 500 pessoas, no 10º dia, já não tinha 300. Aí a Bíblia vai dizer assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Jesus falava e eles ouviam aonde? Quem pode me dizer, eles ouviam fora ou dentro quando Jesus falava? Vivo. Fora ou dentro? Hã? Fora, irmão. Jesus estava vivo. Jesus falava, olha, eu vou lhes ensinar uma parábola. Eles ouviam a profecia expressa. Quando eles desceram para o cenáculo, ô glória, eu estou arrepiado. Aleluia. Ô glória, arrepiou. Eita. Quando eles desceram para o cenáculo, e de novo aparece a palavra de repente, eu encerro aqui. Diz assim o texto, e de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Deus quebra o silêncio. Mas a voz de Deus não foi ao ouvido, veio como língua repartida de fogo e entrou na alma, no espírito, e agora Deus começa a gritar de dentro para fora, e quem levanta para pregar, já não pregava porque só ouviu Jesus, mas porque o espírito que Jesus anunciou, que estava em silêncio, gritou de dentro para fora. Deus está dizendo, eu estou aí dentro, deixa a minha voz sair, eu estou aí dentro, deixa a minha voz sair, eu estou aí dentro, eu vou ficar falando pelo menos a uns 4, 5 entender, eu estou aí dentro, deixa a minha voz sair. Quando você entender que a minha voz está dentro de você, você vai profetizar, você vai você vai falar em línguas, você vai ser cheio da minha presença. Oh, emandacaio terque a prominaia. Ai que manarassúria. A voz de Deus está dentro de você nessa noite. Oramandocaia, você fique de pé, não vou mais longe. O Deus que falava de fora para dentro, agora está falando de dentro para fora. Oh glória, oh glória. Deixa eu te explicar. Ei, Deus tem tanta preocupação, que a Bíblia é tão linda, que o diabo não entende os meus pensamentos, mas Deus ouve. Pegou? Pegou? Não pegou não. Meu Jesus, Deus sai dentro. Eu quero orar por alguém. Não vou fazer, irmão. Não estou mais assim, não. Mas eu vou falar uma coisa. Eu disse no outro culto aqui um dia. Nós vivemos de duas formas aqui. Eduardo. Duas formas nós vivemos. Nós vivemos fazendo previsão. Só que quando nós entendemos que o Deus que nós servimos está aqui dentro, nós passamos a viver a provisão. Quem quer ser cheio de Deus? Porque Ele já está aí dentro, Ele só quer te invadir. Corre aqui. Vamos obedecer à distância, mas vem aqui pertinho de mim, aqui, ó. Corre aqui na frente. Não vou fazer apelo insistente, irmão.
Quem sabe a necessidade de quebrar o silêncio de Deus é você. Eu só sou um ministrante, aquele que prega a palavra do Evangelho para o teu coração, e aqui o Espírito escolheu usar nessa noite para falar contigo. Para você que está aí na tua casa, talvez, ou no trabalho nos vendo, entenda, Deus está aí dentro, e a voz dele vai falar com você. Impedir o nascer Corre. do sol e a esperança. Corre. Olha aí. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Irmão, eu quero ser cheio. Nunca Então houve noite quebra que o silêncio pudesse de Deus, impedir mas o teu o também nascer hoje. do sol e a esperança. Peraí, E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Você pode vir e adorar o nome Haverá um desse milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me renovado, dar então a seja vida. agora, seja Este agora. rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Seja tocado por Deus agora. Aquilo que parecia impossível, A voz de Deus está falando de dentro para fora. aquilo que parecia não ter saída. Olha Deus tocando vidas aqui nessa noite, aí na live. Seja Aquilo que tocado por Deus. parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Fala em línguas nessa noite. Volte a falar em línguas nessa noite. Volte a falar em línguas nessa noite. Volte a falar em línguas nessa noite. Porque o silêncio foi quebrado. Aquilo que parecia não ter saída, O silêncio de Deus foi quebrado. aquilo que parecia ser minha morte, Tem profecia mas na Jesus casa. mudou minha sorte. Tem profecia na Sou casa. milagre, estou aqui. Tem profecia na casa. Tem profecia na casa. Usa-me. Tem profecia na casa. Sou teu Tem profecia na casa. Seja tomado de Deus aí. 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 Seja tomado de Deus. Tem profecia na casa. Tem profecia na casa. Seja tomado. Seja tomada. Seja tomado. Seja tomada. Não fale em língua agora. Agora. Seja cheio do Espírito Santo. Uramacalabandaraia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Deus está quebrando o silêncio hoje. O inferno entra em falência, porque Deus está rompendo as cadeias. Deus vai batizando aí, Jesus, batiza. A casa é tua, a casa é tua, a casa é tua. Panda calavassaia. Amado e querido Deus, é no nome de Jesus que nós te glorificamos pela beleza da tua santidade. Eu te bendigo, Deus, porque até no teu silêncio o Senhor tem cuidado da nossa existência. Então, Pai, no nome de Jesus, do menor ao maior, do primeiro ao último, sejam todos tocados pelo teu Espírito Santo, Jesus, pois sabemos que sobre esta terra a tua mão está estendida. Guarda o teu povo, livra o teu povo, usa o teu povo, enche o teu povo, Oramacaia, e no nome de Jesus, que a cada dia seja um testemunho pelo poder da palavra, em o nome de Jesus. Eu quero te servir, usa-me,
a tua imagem, ó filho de Davi, que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. Que maravilha, não é? Mais uma quinta-feira de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Você está feliz por este culto? Amém? Já estamos encerrando em nome de Jesus esta reunião abençoada. Lembrando que quinta-feira próxima tem de novo mais um grande culto. Nós estamos aí neste mês de setembro com essa campanha Quando Deus Fica em Silêncio. Semana que vem, pastor Odair estará ministrando a palavra de Deus aqui para nós e, por certo, Deus mais uma vez falará conosco. Dizimaram no dia de hoje a irmã Ivanira, irmã Roseni Paz, Valéria, a irmã Valéria, Miguel Elias e pastor José Paz. Muito bem, amados irmãos, agradecemos a Deus e também a todos os nossos visitantes. Estejam convidados a estarem conosco novamente domingo, 19 horas, num grande, maravilhoso, poderoso culto de louvor a Deus. Pastor Celso, pastor Sidney, né? Sua esposa, enfim, o Alexandre, o Hélio também, que esteve conosco. Deus abençoe, Hélio. Todos os irmãos, muito bem-vindos. Domingo, 19 horas. Estenda a sua mão para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do querido Espírito Santo seja com todos nós. E juntos cantamos: Amém, 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 Amém. Aleluia ou não aleluia? Deus te abençoe em nome de Jesus.